Olá, uma vez mais, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita em diversas obras, nas obras básicas ou nas subsidiárias. Atualmente, estamos no livro Ceifa de Luz, seguindo a sequência dos capítulos. O livro é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo 49, intitulado Anti-Ofensas. Quem preparou o estudo para nós, a reflexão, novamente foi o Flávio. Lembramos dele do episódio da semana passada. E novamente ele traz uma série de questionamentos, né? Não vou dar spoiler, mas a gente percebe o quanto as lições propostas por Emmanuel se encadeiam numa sequência lógica que nos favorecem a meditação. Por falar nisso, daqui a pouco o Flávio vai estar com a gente, mas ele também reforça, e aqui eu falo também, da bibliografia complementar que a gente busca colocar em cada lição. E aqui fica o convite para que você possa, junto conosco, estudar um pouco mais da doutrina espírita, possibilitar que as reflexões se aprofundem. Então a gente coloca uma ampla bibliografia complementar com mensagens, inclusive para facilitar, já tem o link, só clicar, você vai direto na mensagem. Fica o convite para que todos nós estudemos um pouco mais da doutrina espírita. Complementarmente, a gente tem o nosso segundo momento de estudo, que é a live, que acontece no nosso canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do podcast, às 17h50, um pouquinho antes, para a gente fazer uma preparação e a nossa prece. Você já é nosso convidado, já é nossa convidada especial, tá? Já fica o convite, é um momento muito agradável de interação, onde você pode participar. Não tem problema se não conseguir ao vivo, fica gravado. Você pode ir lá no canal, pode compartilhar o link também, nos ajudar no esforço da difusão da doutrina espírita. Último convite. Fique conosco até o final, porque a gente quer te convidar para fazer a prece, fazer uma oração conosco. A gente sempre começa com uma poesia, hoje também, para nos inspirar, e te convida a fazer a prece. Dito tudo isso, vamos repetir o nosso convite afetuoso de todas as vezes. Vamos ouvir? Olá a todos, bem-vindo, bem-vinda, você que está nos ouvindo em mais um podcast de estudo do Evangelho, oferecido pelo GEA, Grupo Espírita Irmão Áureo. O nosso estudo de hoje será o capítulo 49, Ante as Ofensas, do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vale sempre ressaltar que os nossos estudos estão pautados na obra kardeciana, bem como nas obras subsidiárias da doutrina espírita. Temos o objetivo de retirar o espírito da letra, procurando trazer às nossas reflexões o verdadeiro tesouro do Evangelho, aquele que propõe a renovação de nosso espírito através dos ensinamentos de Jesus. No podcast, na live da semana passada, refletimos sobre o capítulo 48, Imunização Espiritual, onde Emmanuel nos traz ações de prevenção quando em contato com os adversários, tanto os gratuitos quanto os perseguidores. A imunização espiritual visa precaver-nos de prejuízos quando nos dispomos a reagir ou criar aversões em função dos ataques dos adversários. Vimos que a oração e a vigilância são instrumentos fundamentais que nos permitem mudar o nosso proceder e praticar o amai os vossos inimigos, segundo as recomendações de Jesus. Se você perdeu este estudo, vale a pena procurar nas plataformas de áudio e se preparar para este novo capítulo, que é a sequência daquele. Feitas as devidas considerações, vamos então ao que nos interessa, fazendo alguns questionamentos.
Como é a nossa reação perante uma ofensa? E se quem ofende é reconhecidamente um adversário, um inimigo, alguém que não temos a menor simpatia? No momento da ofensa, conseguimos perceber alterações no nosso sentimento? Vários estudos e experimentos já foram feitos para interpretar as reações frente a uma ofensa ou ofensor, e algumas conclusões importantes foram analisadas destes. Vamos lá. A reação depende de muitos fatores: o contexto cultural, exemplo, honra, a autoestima ou narcisismo da pessoa, seu nível de controle e inibição, como ela interpreta o insulto, a relação com o ofensor, etc. As reações não são unívocas, vão desde agressão, retirada, reparação, recrutamento de apoio, até internalização de dano à autoestima ou reputação. Há evidência neurocientífica de que insultos provocam reações automáticas no cérebro e fisiológicas. Por exemplo, um estudo mostrou que insultos verbais provocam grande ativação precoce, P2, como um mini tapa na cara, no processamento cognitivo. Percebemos que, evidentemente, reagimos, mas reagimos adequadamente? Há um estudo de 2013, Efeitos do treinamento de interpretação no viés de atribuição hostil e na reatividade ao insulto interpessoal, publicado no site sciencedirect.com, que é amostral, com 135 universitários dos Estados Unidos, que treinaram as suas interpretação positiva, negativa ou controle, e depois foram insultados para ver a reatividade, onde o grupo que teve treinamento de interpretação positiva relatou menos raiva após o insulto do que o grupo controle. Ou seja, há evidências de que a forma de interpretar a ofensa, moderar a atribuição, ou seja, ele quis insultar ou não, altera a reação da pessoa. Jesus, obviamente, já sabia disso e por isso nos deu todas as orientações possíveis no seu Evangelho. Mas, há mais de 2000 anos atrás, não tínhamos condições desenvolvidas o suficiente para entender. Enviou-nos então o Consolador prometido e as instruções dos Espíritos em várias obras, para que pudéssemos, nos momentos atuais, frente à renovação planetária, aprender a interpretar e reagir adequadamente. Emmanuel nos traz no capítulo proposto o versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, que diz: Porque vos digo que se vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus se refere à nossa maneira de fazer justiça, a justiça dos homens. Em se tratando de ofensa, essa justiça está intimamente ligada com a reação nem sempre favorável ao nosso ser. Como então ir além para conquistar o reino de Deus em nós? A receita já estava dada no amar ao próximo como a si mesmo, ou não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro fizesse a nós. Recomenda então Emmanuel. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei,
Não te colocarás tão somente no lugar do teu irmão, necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Nos colocar no lugar do outro exigirá de nós estudo, entendimento, treinamento. Primeiro, identificando em nós fatores que nos levam a reações inconsequentes. Depois, compreender que esses mesmos fatores e até outros também provocam as mesmas atitudes inconsequentes no outro. No livro A Verdade Responde, capítulo 9, intitulado Adversários, Emmanuel nos diz que o Senhor pede entendimento. Imaginemo-nos na posição dos nossos inimigos, gratuitos ou não, e observemos como seria a nossa conduta se estivéssemos em lugar deles. Permanecerá o nosso adversário em nossa posição de madureza espiritual quando conseguirmos examiná-lo com segurança moral? Terá tido as mesmas oportunidades de que já dispomos para conhecer a verdade e semear o bem? Guardaríamos o coração sem fel se nos demorássemos na posição onde se encontram, muitas vezes dominados pela ignorância ou pelo desespero? Assumiríamos conduta diferente daquela que lhe assinala as atividades se fôssemos constrangidos a atravessar a zona empedrada em que jornadeiam? Dificilmente chegaríamos a conclusões afirmativas. Jesus, por isso, pede, acima de tudo, esquecimento do mal e disposição sincera para o bem, com atitudes positivas de boa vontade, a fim de que os nossos adversários nos identifiquem com mais clareza as boas intenções. Recebamos o inimigo como instrutor e auxiliá-lo-emos a dilatar a visão que lhe é própria. A compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. Aprendamos assim a perceber a luz, onde a luz se encontra, a fim de que nos armemos contra o poderio das trevas em nosso coração. A boa vontade realiza milagres em nossa vida, se estamos realmente dispostos a caminhar para os cimos da vida. Se praticarmos diariamente as atitudes positivas de boa vontade, estaremos imunizados frente aos ataques dos adversários e poderemos auxiliá-los com mais compreensão e sem dificuldades, além de apresentar a ele as nossas verdadeiras intenções, o nosso amor. No livro Religião dos Espíritos, na lição Se Tiveres Amor, Emmanuel nos traz: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nas maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio, e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo.
Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então como Cristo, fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. O amor nos revelará o reino de Deus em nós, a possibilidade de não só conhecer a nós mesmos, mas dominar as nossas más inclinações. É disso que se trata. Para finalizarmos, gostaria de recomendar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, o texto: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Segue um trecho importante. Retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, percebe a vida além do presente, pois já tratou de mudar profundamente o seu ser. Devemos nos conscientizar do esforço que devemos fazer para atingir esse degrau em nossa escala evolutiva. A hora é agora. Em uma mensagem titulada Corações, no livro Agora é Tempo, Emmanuel traz a seguinte reflexão: aprendamos a compreender para ser compreendidos. Se encontras alguém na estrada que te pareça na capa de inimigo ou na máscara de ofensor, silencia e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Que essas mensagens possam nos fazer refletir sobre as questões que endereçamos no início. Necessário é que nos conheçamos intimamente e nos conhecendo, criarmos condições de auxiliar em paz, com o coração desarmado de qualquer atitude menos digna e menos cristã. Pensemos nisso. Desejo a todos um ótimo estudo e poder contar com a misericórdia divina para todas as nossas imperfeições. Fiquem com Deus e até a próxima. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Deus te guarde, de Maria Dolores. Deus te guarde, alma querida e boa, pela dor que não dizes quando a injúria te induz a suportar os problemas e os atos infelizes. Deus te compense a tolerância quando ouvidas o mal, interpretando aquele que te agride por doente mental. Deus te ilumine a frase de humildade ante o verbo agressor, quando te apagas para garantir a presença do amor. Deus te engrandeça o gesto de renúncia, onde a ambição às tontas se compraz, quando sabes perder conforto e benefício em proveito da paz. Deus te proteja o silêncio em que te esforças, na compreensão que te sustém, quando toleras o golpe ou o desafio sem ferir a ninguém.
por tudo o que há de bom que nos ofertas, na jornada de luz que te bendiz, pelo perdão constante em que te nutres. Deus te guarde, alma irmã, Deus te faça feliz. E nesses instantes de oração, em que estamos sobre as luzes do Evangelho e sobre a inspiração dos benfeitores amigos, te buscamos, Jesus, amigo, mestre e médico de nossas almas, pois reconhecemos várias necessidades espirituais, mas também te rogamos amparo, auxílio e fortaleza, mestre querido. Ajuda-nos, conforme sempre nos ensinas, a perceber que Deus vela por nós em cada situação da vida. E por isso mesmo, que a confiança se fortaleça em nossos corações, que nossas atitudes revelem empenho, revelem esforço pelo aprendizado, pelo reaprender das leis divinas. Ampara-nos sempre, Mestre Jesus, e nos sustente nos momentos de dificuldade e de fraqueza, para que possamos rapidamente retomar o rumo, contando com o amor de Deus que jamais nos desampara. Que a tua luz nos abençoe, nos proteja e nos guarde, fortalecendo-nos e indicando-nos a rota segura a seguir. Que assim seja.